Veja a minha felicidade quando encontro o isopor no lixo. Se você não me conhece, sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo vou ensinar 5 maneiras diferentes de fazer vasos de cimento e isopor imitando pedras. Dentro de uma bacia, utilizando molde de areia, a parte externa da bacia, utilizando uma bola, uma tampa de plástico. Mas o primeiro passo é triturar o isopor. E o link do vídeo em que ensino a triturar o isopor está aqui na descrição do vídeo. E para fazer a massa, precisamos de uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC3 e 2 medidas de isopor triturado. Acrescente água aos poucos até atingir o ponto da massa. E para fazer o vaso dentro de uma bacia, precisamos untar a bacia com óleo e colocar tiras de plástico para facilitar o desmolde. Mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Então coloque uma porção de massa dentro da bacia, faça os buracos para drenagem de água e depois modele as pedras, fazendo pequenas bolinhas com a massa de cimento e isopor e vá colocando em toda a lateral interna da bacia. Coloque uma carreira, a segunda carreira de pedras no intervalo da carreira anterior. Depois, com uma colher, alise a parte interna, mas não aperte muito para não amassar essas pedras. Procuro sempre ir molhando em água e assim eu aliso a parte interna. Preencho o espaço com areia até a borda do vaso. Coloco um piso de cerâmica coberto com plástico e viro essa bacia. Assim eu posso utilizar este molde para fazer outro vaso enquanto este seca. Após 24 horas, deixo o vaso de molho em água por mais 3 dias e então preparo uma calda para impermeabilizar. Utilizo um copo de água, acrescento 3 colheres de cola branca PVA, dissolvo essa cola na água e acrescento cimento aos poucos até atingir o ponto de uma calda espessa para aplicar neste vaso. Essa calda de cimento vai tapar os buraquinhos e contribui para a impermeabilização do vaso. Assim seu vaso fica bem mais durável. Aplica essa calda também na parte externa do vaso. Colei essas flores para formar os pezinhos do vaso. Aguardei secar e pintei com tinta acrílica branca. Pode ser também utilizada a tinta látex PVA. Aí utilizei a tinta acrílica na cor preta, diluída em água, para dar o efeito pedra. Antes que a tinta seque, eu passo um pano úmido. Você pode aplicar também a tinta marrom escuro para obter esse efeito pedras. Aguarde a pintura secar
impermeabilize o vaso. Você pode utilizar resina acrílica à base de solvente químico ou a resina acrílica à base de água. Neste vaso, eu preferi usar resina à base de água. Então, aplique a resina em toda a parte interna e na parte externa do vaso para impermeabilizá-lo. Assim, ele fica protegido da água e torna-se muito mais durável. A próxima técnica é utilizando um molde de areia. Então, preparo a massa de cimento e isopor. Preparo um molde de areia. Aí eu coloquei a areia dentro de uma bacia e virei nesta base. Preparei uma calda só com cimento e água e joguei sobre o molde de areia. E então modelei as pedras e coloquei em toda a lateral deste molde de areia. Fiz um furo para drenagem de água. Também fiz os pés do vaso. Só modelei umas pedras maiores e então coloquei para formar os pés do vaso. Da mesma maneira, preparei a calda para impermeabilizar com a cola branca PVA e o cimento. Apliquei em todo o vaso para protegê-lo. Fiz uma pintura com tinta acrílica para destacar as pedras. Usei as cores amarelo, vermelho, verde, marrom e o branco para iluminar. Neste vaso, finalizei com a resina acrílica à base de solvente químico. Observe que ela escurece o vaso, mas depois ele volta à tonalidade mais clara. E o próximo vaso nós vamos usar uma bacia de plástico como molde. Vamos fazer na parte externa da bacia. Coloquei também 2 fitas de plástico para facilitar o desmolde. Modelei as pedras e fui colocando em toda a volta da bacia. Observe que essa massa ficou um pouco mais mole e as pedras não ficaram muito definidas. Então, com o cabo de um pincel, eu passei, sempre molhando em água, para definir as pedras. Aguardei secar, coberto sempre com toalhas molhadas. E após 3 dias, retirei do molde. Observe como que essas tiras de plástico facilitam o desmolde. Preparei aquela calda de cimento e cola branca PVA e apliquei essa calda em toda a parte interna para tapar os furos e imperfeições. Aguardei secar e preparei a calda novamente, mas agora pigmentada. Então acrescentei corante xadrez nas cores verde, marrom e preto e apliquei na parte interna para deixar a parte interna bem escura. E também apliquei na parte externa. Depois, com a tinta acrílica, passei de leve o pincel para destacar as pedras. Usei o amarelo ocre, o branco, e assim as pedras ficam bem definidas.
Para finalizar, usei a resina acrílica à base de água. E veja esse vaso pronto. Ficou legal, né? E fica muito leve. Porém, são vasos resistentes. O próximo vaso vou usar esta bola de plástico como molde. Fiz um aro de arame para reforçar a borda do vaso. Como é um vaso muito grande, é necessário reforçar. Preparei uma calda de cimento, com uma medida de cimento, uma medida de areia fina e água. E então apliquei esses pedaços de gaze, mas você pode colocar pedaços de tecido para fazer esse reforço inicial, para que depois a massa de cimento não fique escorregando na bola. Aguardei secar e no dia seguinte, então, preparei aquela massa de cimento e isopor. Modelei as pedras e fui fixando essas pedras em toda a lateral até chegar no topo da bola. Então finalizei com 3 pedras menores, que são os pés do vaso. Também fiz o buraco para a drenagem de água. Deixei por 3 dias coberto com panos molhados. E então retirei a bola. Veja que incrível! A parte interna fica bem lisinha e bem acabada. Mas mesmo assim, apliquei a calda de cimento e cola branca PVA para impermeabilizar, para que esse vaso fique mais durável e mais resistente. Então, apliquei a calda em toda a parte interna e também na parte externa do vaso. Destaquei as pedras com a tinta acrílica, usei as cores verde, amarelo ocre, verde claro, amarelo limão e o branco para iluminar. Depois preparei aquela calda de cimento, acrescentei corante líquido xadrez na cor preto e verde. Apliquei na parte interna e também fiz o contorno das pedras. Finalizei este vaso com a resina acrílica à base de água. E veja que lindo que ficou. O próximo vaso, nós não vamos utilizar molde. E usei uma tampa de plástico na base do vaso, para que a base fique mais elevada. Então, coloquei essa massa sobre a tampa de plástico. Fiz os furos para a drenagem de água. E modelei as pedras aí em toda a lateral. Também fiz uma repartição interna neste vaso. Coloquei essa embalagem de plástico e em volta dela também modelei pedras. Depois de 3 dias, retirei a embalagem de plástico, preparei uma calda com uma medida de cimento e uma medida de areia fina para tapar todos os buraquinhos internos. Depois apliquei a calda de cimento e cola branca PVA para impermeabilizar. E então finalizei com uma pintura. Pintei tudo com a tinta amarelo ocre, deixei secar e apliquei a tinta marrom escuro. É importante essa tinta estar diluída em água. E com um pano úmido, limpei
para destacar as pedras. Então, antes que a tinta marrom seque, eu já limpo com um pano úmido. Finalizei o vaso com a resina acrílica à base de água. Acredite mais em você. Tudo começa a partir de um sim. Sim, eu quero. Sim, eu faço. Sim, eu vou. Sim, eu acredito. Sim, eu consigo. Então, sim, você pode. São 5 técnicas diferentes de fazer vasos de cimento isopor imitando pedras. E aí, qual você mais gostou? Comente aí. E se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, ajude a divulgar este trabalho. Assista também a outros vídeos do canal. Tem muito vídeo interessante e você vai gostar. Obrigada por ficar comigo até o final. Um beijo no seu coração.